Bom dia, amados. Venham com saúde. Hoje é dia 14 de 7 de 2022 e é quinta-feira e são 11, são 10:10. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ver a palavra, aliás, o título da mensagem é Fé vem pelo ouvir e o hino é o 18. Glória ao Senhor, aleluia. E o hino diz o seguinte: Aleluia. Ao nosso Deus vamos louvar. Seu Filho deu para nos salvar. Morreu por nós na cruz pregado. Ressuscitou do meio dos mortos e as nossas dores ele levou. Jesus está vivo, aleluia. Está vivo, sim. Jesus está junto de mim, dentro de mim. Jesus está vivo, sim. Jesus, Ele está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em mim. Jesus guia os meus passos e a verdade me conduz. Anda comigo para todo lado. Estou bem seguro pelos seus braços, pelas suas mãos. Tudo de bom Ele me tem dado, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz o seguinte: aleluia, glória a Deus. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aleluia. Mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Aleluia. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Aleluia. Porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Quando o Senhor vier para arrebatar a sua igreja, aleluia, e etc. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 24 a 29. E a palavra do Senhor diz: Por isto o Pai me ama, diz o Senhor Jesus Cristo, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aleluia, glória ao Senhor. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Vamos lembrar que quando o Senhor estava na cruz, ele disse: Está consumado e expirou. Ele deu a sua vida. Repetindo, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ressuscitaram o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continua a dizer: tornou, pois, a haver divisão. Aliás, o São João continua a dizer: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras.
E muitos deles diziam: tem demónio e está fora de si, porque o ouvis. Anula estas palavras ditas acerca de mim ou de qualquer pessoa da Igreja de Jesus Cristo. Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado. Pode porventura o demónio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus estava passeando no templo, no alpendre de Salomão. João 10, 17 a 23. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando traz a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, o Messias, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Já vos tenho dito, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isto mostra novamente a Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor disse acima: não credes porque não sois das minhas ovelhas. Isto fala de quê? De predestinação. A igreja, as pessoas que vão fazer parte da igreja, eu creio que estão predestinadas. E quando entrar a última pessoa, então o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. João 10, 24 a 29. E a palavra do Senhor continua a dizer, e diz o Senhor Jesus Cristo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, aliás, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas o Senhor, através de São Paulo, diz que Jesus se humilhou, fazendo-se homem, e depois humilhou-se até à cruz. Glória ao Senhor. Portanto, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Nasceu da Virgem Maria, o seu corpo, mas ele já existia antes de Abraão, antes de todos os tempos. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz: respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Há um dos salmos que diz que vós sois deuses. As pessoas são deuses, mas se não receberem Jesus como Salvador, vão parar ao inferno. E isso é muito triste. E a palavra do Senhor diz: pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. João 10, 30 a 36. A palavra do Senhor continua a dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todos aqueles que quiserem ouvir a palavra de Deus vão adquirir fé e podem receber Jesus, convencidos pelo Senhor Espírito Santo. E a palavra do Senhor continua a dizer: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos,
é o quê? É mentiroso. E nele não está a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E a palavra do Senhor continua a dizer: Mas qualquer que guarda a sua palavra, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E é o amor de Deus que opera para que não tenhamos medo da morte, etc. Vou repetir. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. 1 João 2, 1 a 6. A palavra do Senhor diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Cá está novamente a Trindade Divina. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém. E aquele que espera adquire paciência. Vou repetir, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes de Deus, do Espírito Santo, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção do Senhor Espírito Santo vos ensina todas as coisas, e a sua unção é verdadeira, os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, aleluia. Vou repetir, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecer nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabeis que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2, 24 a 29. Ora, o Senhor diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, o Pai Celestial, também ama ao que dele é nascido, o Senhor Jesus Cristo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A pessoa que tem fé na palavra de Deus não faz como a Eva e o Adão, que em vez de obedecerem a Deus, não obedeceram. Então a palavra do Senhor diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. 1 João 5, 1 a 5. A palavra do Senhor diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Fora todo o maligno, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus. Repetindo, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Obrigado pelo entendimento que já me deste, Pai. Repetindo, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que conheçamos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este, o seu Filho Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, 16 a 21. E a palavra do Senhor diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Aquaculai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 a 5. O Senhor Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Seja, se não obedecermos à palavra de Deus, como o Senhor Jesus também obedecia. E o Senhor Jesus continua a dizer: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o escolhe, e lançam no fogo e ardem. Vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, devemos estar cheios da palavra de Deus, não é? Vou repetir, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, desde que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 1 a 8. E também a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso devemos sempre pedir ao Senhor que santifique a comida e também sermos prudentes para não tentar o Senhor comendo coisas que sabemos que nos vão fazer mal, não é? A palavra do Senhor diz: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. São Marcos 16, 17 a 20. E a palavra do Senhor diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. E a palavra do Senhor diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como vos tenho anunciado. Portanto, devemos estar cheios da palavra de Deus, do Evangelho, etc. Vou repetir, pelo que também sois salvos pelo Evangelho. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, vou repetir, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, não pelos seus que ele não tinha. Na sua boca não foi achado engano. Repetindo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
Ele cumpriu mais de 300 profecias, aconteceram na vida dele. Repetindo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, diz São Paulo, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. 1 Coríntios 15, 1 a 8. A palavra do Senhor diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Colossenses 1, verso 1 a 3. Por esta razão, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A palavra do Senhor diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Amém, Pai, faz que eu te agrade em tudo. Vou repetir, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Pai, eu recebo a força da tua glória, aleluia. Agora, vou repetir, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz. O Senhor nos passou das trevas para a luz, pelo sangue do Senhor Jesus. Vou repetir, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Obrigado, Pai, que perdoas todos os meus pecados. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: a vós também, que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. Obrigado, Pai, que me reconciliaste contigo pelo teu Filho, Jesus Cristo, e pelo teu Santo Espírito. E diz a palavra de Deus, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele os apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém. Obrigado, Pai. E a palavra do Senhor diz, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, então devemos ter cuidado em fazer isto. Vou repetir, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Portanto, a pessoa em si tem que ter cuidado para não se afastar da palavra de Deus, mas vigiar e orar para não entrar em tentação. Vou repetir, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, que é a palavra de Deus,
e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, aleluia, entre os gentios, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O que é eficácia? É a capacidade de cumprir os objetivos. Aleluia, obrigado Pai, creio que me deste também. Colossenses 1:26 a 29. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, tudo o que Deus criou, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças e com prudência, claro. E a palavra do Senhor diz: porque pela graça de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 1 Timóteo 4:1-6. A palavra do Senhor diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. O Deus vivo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda a palavra do Senhor diz: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sei o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, diz São Paulo ao Timóteo. Isto eu li em 1 Timóteo 4:8-13. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. A palavra do Senhor diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4:14-16. A palavra do Senhor diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6, 10 a 15. Aleluia, glória a Deus. Senhor é